Olá! Neste vídeo, iremos falar um pouquinho sobre o recurso interessante aqui do AutoCAD, que é a parte de texto. Então, em alguns desenhos eu tenho que colocar alguma observação, alguma anotação, né, algum texto. Eu vou vir aqui na aba Annotation. Nessa aba existem outras coisas que a gente vai falar mais adiante, que são importantíssimas em desenho. Mas, nesse momento agora, a gente vai se focar nesse ícone aqui, olha, do Multiline Text. Então eu vou clicar nessa letra A e vou abrir uma janela que é onde eu quero escrever alguma coisa. Quando eu faço isso, eu abro uma janela e agora, se eu clicar dentro dessa janela, na verdade já está funcionando, eu posso digitar um texto. Então, eu posso escrever aqui o que eu quiser, né? O tamanho dessas letras aqui é indicado aqui em cima. Então, o tamanho que eu estou trabalhando é 2,5 milímetros. Se eu quiser escrever um texto com uma outra dimensão, eu simplesmente venho aqui, digito a dimensão que eu quero e escrevo. Então, eu venho aqui, digito o comando que eu quero e o tamanho que eu quero está ali. Então, eu escrevi aqui um texto com tamanho 10. Então, tem 10 milímetros de altura. Ok? Bom, se eu clico fora, ele vira uma entidade, vira um objeto, e eu posso utilizar todos aqueles modificadores. Mover, então clico no objeto e vou mover esse objeto para um lado para o outro. Se o ortho estiver ligado, vai para o lado ou para cima e para baixo, né? Ali, dessa forma. Não tem muito mistério. Quando você vai editar alguma coisa, um texto, os comandos de edição, letra bold, itálico, com corte no meio, com uma underline, com ela sublinhada. Então, funciona da mesma forma. Subscrito, sobrescrito, subscrito, da mesma forma. Então, por exemplo, eu quero escrever 10 ao quadrado. Então, eu coloco 2 aqui, multiplicado por 10. Então, seleciono 2, venho aqui, ó, sobrescrito, aparece o 2 ao quadrado ali na minha janelinha, né? Quero que seja bold. Eu queria que fosse bold. Eu quero editar esse texto agora. O que eu faço? Eu escrevi errado. Então, eu venho aqui, dou dois cliques, seleciono o objeto que eu quero trocar e altero. Né? Não tem muito mistério, não. Todas as opções aqui de formatação de texto que a gente está acostumado a ver em editores de texto tem o básico, então eu consigo aqui mudar o tipo de letra, a fonte está aqui, né, a Arial, que a gente está trabalhando, o layer que eu estou desenhando, a parte de alinhamento, de parágrafo, símbolos que eu quero utilizar. Eu tenho aqui uma série de símbolos interessantes que eu posso utilizar. Inclusive aqui tem alguns elementos que eu posso digitar em vez de pegar aqui esse símbolo. Então, por exemplo, aqui o delta, por exemplo, se eu quiser o delta está ali, né? Mas vamos supor que eu queira escrever diâmetro. Então, o símbolo de diâmetro em desenho é um círculo com uma barra cortando na diagonal. Então, se a gente vier aqui em símbolo, aparece aqui como que eu escrevo isso. Então, é porcentagem, porcentagem D. Se eu vier aqui, porcentagem, porcentagem e D, e C, perdão, eu tenho a barra cortada. Então, é o símbolo de diâmetro. Ou eu quero escrever, por exemplo, 10 graus. Então, eu venho aqui, 10, porcentagem, porcentagem, D, agora sim é o D, de degree, ele aparece ali o 10 graus. Ou eu quero colocar um mais ou menos. Então, é porcentagem, porcentagem, P, aparece ali mais ou menos. Então, alguns eu lembro de cabeça, os que eu não lembro de cabeça, eu venho aqui e busco aqui. Então, sinal de igual, ângulo, linhas, ômega, diferente, enfim, outros
Aqui eu posso clicar aqui em outros, vão aparecer outras opções de símbolos. O AutoCAD vai carregar aqui, isso demora um tempinho, mas aparece todos os símbolos que a gente tem disponível no AutoCAD aqui, é só clicar para essa fonte Arial aqui, né? Bom, não tem muito mais o que falar sobre texto, é isso daí. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!